Agora tu, Calíope, me ensina o que contou ao rei o ilustre Gama. O que o sublime Gama cantaria quando, depois de um pouco estar cuidando, alevantando o rosto, assim dizia: Manda-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grã genealogia. Não me mandas contar história estranha, mas manda-me louvar dos meus a glória. Além disso, o que tudo enfim me obriga é não poder mentir no que disser, porque de feitos tais, por mais que diga, mais me há de ficar ainda por dizer. Mas porque nisto a ordem me leve e siga, segundo o que desejas de saber, primeiro tratarei da larga terra, depois direi da sanguinosa guerra. Bom, isso aqui são alguns dos versos que estão nas primeiras estrofes do terceiro canto dos Lusíadas, que é o assunto que eu vou estar resumindo hoje com vocês. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu estou aqui em mais um vídeo com vocês comentando a grande obra de Camões, Os Lusíadas, né? Nos vídeos anteriores, né, eu acho que se eu não me engano aí, num total de um pouco mais de 5, 6 vídeos, acho que se eu não me engano deu 5 ou 6 vídeos já, eu comentei todas as estrofes aqui do terceiro canto. Hoje, né, vamos estar condensando todas as informações daqueles vídeos num resumo para vocês. Para estar entendendo a terceira estrofe, a gente tem que estar recapitulando um pouco o que aconteceu, né? Para entender o terceiro canto, mais precisamente, a gente precisa estar recapitulando o que foi dito no primeiro e no segundo, ou seja, o que Camões cantou para a gente ali no primeiro e no segundo. No primeiro, é, feita a introdução da obra, a dedicatória que Camões faz ao rei Dom Sebastião, ele comenta que ocorre o Concílio dos Deuses, onde nós vemos que o deus Baco, ele odeia os portugueses e não quer que a frota do Vasco da Gama alcance a Índia. Enquanto, não, por outro lado, a gente vê que a deusa Vênus, ela é partidária dos portugueses e protege eles, ama eles e quer que eles sejam bem-sucedidos nos suas empreitadas, nas suas aventuras. Então a gente vê essa oposição entre esses dois deuses, sendo que o principal que a gente precisa estar lembrando é o antagonismo de Baco e as ações que ele vai estar realizando para sabotar os portugueses durante essa empreitada. E é isso que a gente vai estar entendendo principalmente no primeiro e no segundo canto. No final do primeiro canto, os portugueses chegam, é, já passaram por Moçambique, escaparam de uma armadilha ali, mas eles já estão chegando em Mombasa, onde existe uma segunda armadilha, né? Baco manipulou os muçulmanos dessa região, os muçulmanos ali da costa africana oriental, que é onde os Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando nesse momento. Eu sempre lembro para vocês, Camões não começa contando a história essa viagem desde a partida dos portugueses ali de Lisboa até o momento que eles vão contornar, ele não fala, eles partiram de Lisboa, contornaram a África e chegaram na Índia. Não, ele já começa narrando quando eles estão aqui navegando na costa africana oriental e estão quase chegando no Oceano Índico. Então eles estão ali, né, nesse começo da obra, né, próximo de Madagascar, ali no reino de Moçambique. Ali eles sofrem algumas armadilhas que foram preparadas pelo deus Baco, mas eles estão no final no começo do segundo canto, eles já estão em Mombasa, ali onde está sendo preparada uma segunda armadilha. Eles só não caem nessa armadilha preparada pelos muçulmanos, que foi orquestrada pelo deus Baco, graças à intervenção de Vênus. Vênus protege os portugueses. É algo que a gente vai ver ocorrendo várias e várias vezes ao longo da obra. A deusa Vênus intercedendo a favor dos portugueses. Ela já tendo é, impedido anteriormente os portugueses de chegarem num reino que tinha uma armadilha preparado. Agora ela evita que as naus entrem diretamente em Mombasa. E fazendo isso, os portugueses ali se livram de mais uma armadilha. Após ela fazer isso, ela vai e voa, né? Ela estava ali no mar ao lado da frota portuguesa em Mombasa. Ela voa e vai até os reinos no céu, os reinos nas constelações do reino de Júpiter, né? Ele vai até a sexta morada, onde é habitada pelo deus Júpiter, que é o rei dos deuses. Ele é o deus mais poderoso do Olimpo. E ela ali manipula, né? Utilizando ali das seus dotes femininos, ela manipula um pouco Júpiter e faz com que ele proteja os portugueses, vamos dizer assim, que ele ajude a frota do Vasco da Gama no resto dessa viagem. O que ele faz é mandar o deus Mercúrio ir até Melinde, que é um reino muçulmano que fica mais ao norte, ali de onde eles estão, e faz com que e faça com que, diferente dos outros povos muçulmanos até então, que esse povo ali de Melinde goste dos portugueses. Então, e também ele vai e avisa, né? E manda Mercúrio e nos sonhos do Vasco da Gama avisa ele, ó, você tem que sair aí de Mombasa, porque esse reino é perigoso, o monarca daí quer te matar. Você tem que continuar seguindo viagem, navegando no norte pela costa africana, até o momento que você vai encontrar um reino amigável, que é o reino que a gente descobre que é o reino de Melinde.
Vasco da Gama segue essas ordens, né, esses conselhos, e vai com a sua frota até lá. E ele conhece ali e é muito bem recebido por esse povo, né? Eles descobrem ali Melinde e eles são muito bem recebidos pelos muçulmanos dali. Mesmo eles sendo cristãos, né? Não existe nenhuma armadilha ali preparada por eles. Pelo contrário, o rei ali ele tem um grande apreço pelos portugueses. E ao ir até as naus portuguesas, né? Vasco da Gama ele não tinha permissão de sair das suas naus naquele momento da viagem. Então ele fala assim, ó, não posso ir te visitar. Então o monarca fala, se você não vem até mim, eu vou até você. E ele vai e conhece Vasco da Gama e faz o pedido que vai ser o tema aí das próximas, que é o tema do terceiro canto, inclusive o tema do quarto canto, que é para Vasco da Gama contar a história de Portugal, né, que a gente leu aqui, as falas que o Vasco da Gama pronunciou. Eu li aí alguns dos versos. Manda-me, ó rei, que conte declarando de minha gente a grão genealogia. Não me mandas contar estranha história, mas manda-me louvar dos meus a glória. Ou seja, vai estar contando aí a história de Portugal. É isso que a gente tá vendo, vai ver aqui em resumo do terceiro canto da obra. É uma desculpa, né, que Vasco da Gama, que Camões, por meio de Vasco da Gama, faz para estar contando a história de Portugal. Eu já bem falei para vocês, apesar do tema central da obra, o principal evento que acontece aqui nos Lusíadas é a viagem do Vasco da Gama, ou seja, a chegada dos portugueses europeus ali nos reinos da Índia, no reino de Calicut, né? A descoberta da Índia, vamos colocar assim. O foco da obra é cantar os grandes feitos do povo lusitano, do povo de Portugal, não só os feitos marítimos, né? Sempre falei para vocês no nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, mas não cabe esquecer que é o que diz na primeira e na segunda estrofe do primeiro canto, né? Cantando espalharei por toda parte, ou seja, Camões está cantando os feitos do povo dele. Que feito? Os feitos das armas e os barões assinalados, que da ocidental pré-lusitana passaram ainda além da Taprobana, né? Ou seja, aqui os feitos dos marinheiros, dos homens que se aventuraram no mar, né? Os homens de arma, ou seja, os guerreiros, os soldados, e os barões são os nobres. Ele está cantando isso, é verdade. Aqui é o que acontece com o Vasco da Gama. E mais pra frente a gente vai ver que ele vai estar contando as outras viagens que vão acontecer depois do Vasco da que depois essa primeira viagem do Vasco da Gama. Mas aqui é a segunda estrofe do primeiro canto ainda. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, ou seja, não está cantando só os fatos, as viagens, as empreitadas marítimas rumo ao Oriente, mas também as guerras, as batalhas travadas pelos reis que foram expandindo a fé, ou seja, o cristianismo, e dilatando o Império Português, ou seja, os grandes feitos do povo português como um todo. Não é só a viagem do Vasco da Gama que Vasco da Gama está cantando aqui, que Camões está cantando aqui. Não é só a viagem do Vasco da Gama, mas as obras dos Lusíadas. Então, esse momento em que Vasco da Gama se encontra com o rei de Melinde é uma desculpa que Camões faz para estar contando toda a história de formação do reino português. E é isso que a gente vai estar vendo. O começo da terceira estrofe, né? Do terceiro canto, desculpa, é Camões pedindo inspiração às ninfas, né? Assim como ele fez no começo do primeiro canto, onde ele pede inspiração às Tágides, aqui Camões pede inspiração a Calíope, que ela é a principal das musas, né? Vamos dizer assim, ela é a rainha das musas, até a deusa das musas, por assim dizer. As musas são aquelas divindades da cultura greco-romana que inspiravam os poetas, inspiravam as artes, né? Então aqui nada mais que está fazendo é inspirem os meus versos porque agora eu vou estar cantando os feitos dos nossos antepassados, né? Dos grandes monarcas portugueses e dos guerreiros que foram expandindo o Império Português ali na Península Ibérica e depois a gente vai ver vão estar expandindo também na África, né? O quarto canto da obra é a expansão ali do Império Português ali na África e os eventos que levaram aí às empreitadas do Vasco da Gama. As empreitadas marítimas portuguesas. Então, começo do canto é isso. E aqui a gente viu, né, o momento que Vasco da Gama concorda com os pedidos do rei de Melinde, né? No final do terceiro canto, o rei de Melinde pediu, ó, conte para mim a história do seu povo, as batalhas, onde fica Portugal, as grandes guerras e como é que você chegou aqui. Ou seja, me conte toda a história pregressa da sua viagem Vasco da Gama até aqui. Ou seja, tudo que aconteceu antes. Então, ele vai estar comentando isso. Ele começa a descrever no território europeu, dizendo, ó, a minha pátria, que é Portugal, ela fica no continente europeu. Ele começa descrevendo o norte da Europa e vai indo rumo ao leste, comentando a fronteira que faz com a Ásia, os rios, as montanhas, os povos que habitam e já habitaram ali. Ele menciona algum dos reinos. Ele vai descendo até ir lá para a parte
onde ficava o Império Bizantino. Na época que Vasco da Gama está realizando essa viagem, o Império Bizantino já havia sido conquistado, né? Hoje, naquela época, ali no século XVI, o Império Otomano já dominava aquela região, né? O grande califado muçulmano. Depois de comentar ali como é aquele leste europeu, ali desce para a Ásia Menor, fala da Grécia, e depois vai vindo, vem falando da região da Itália, comenta que ali habitaram os antigos romanos, né, que eles conquistaram toda aquela região e são conhecidos pelas suas grandes obras. E depois ele sobe e vai falando assim da região da França ali, onde ficam os reinos franceses. Comenta que Júlio César, na antiguidade, realizou grandes guerras, grandes batalhas ali. E por fim, desce descrevendo a Península Ibérica, né? Do qual ele chama de cabeça da Europa, né? Que é como se a cabeça da Europa que está batendo ali com a ponta da África. É uma forma que Camões descreve essa região. Fala que ali aconteceram grandes batalhas, que o povo ali é muito orgulhoso e existem grandes povos ali, cristãos ali, todos eles uma hora cooperando entre si, uma hora brigando entre si. É a descrição que ele faz ali da Península Ibérica e depois ele vai começar a contar a história dos eventos que ocorreram ali que levaram à fundação do Reino de Portugal. Como é que começa? Ali por volta do século VIII, né, depois de Cristo, os muçulmanos eles invadiram a Península Ibérica e começaram a conquistar os territórios ali, que nessa época eram aqueles territórios ali da Península Ibérica estavam na mão de reis bárbaros cristãos, né? Bárbaros que tinham se convertido ao cristianismo ou que estavam em processo de conversão, né? Principalmente os visigodos ali e os antigos que eram descendentes dos antigos vândalos, né? Os muçulmanos conquistam ali e durante vários séculos eles vão se expandindo, quase dominando essa parte sul da Europa. Mas depois acontece uma época que é conhecida como a Reconquista, que é onde os reis cristãos eles começam a guerrear e os guerreiros cristãos, os reis cristãos, e começam a expulsar os muçulmanos ali da Península Ibérica ao longo de vários séculos. Um rei que se destacou fazendo isso, que ele foi muito grandioso, como o Camões bem descreve, muito famoso por causa disso, foi o rei Afonso VI, que era um rei espanhol, um rei de Castela, que ele realizou grandes batalhas contra os muçulmanos ali e foi expandindo o seu império espanhol ali na Península Ibérica. Lembrando, não foi conquistando tudo, ele tinha um território grande e era comum quando só por isso os reis já se consideram imperadores, seriam reconhecidos por imperadores, dependendo da ponto de vista da história que a gente vê. Mas ele realizou grandes feitos ali lutando contra os muçulmanos, ele foi ficando famoso por causa disso. Tão famoso que guerreiros cristãos vindo de todas as partes da Europa iam até ele e se juntavam a ele apenas para lutar ao lado dele. Ou seja, pessoas pegavam em armas e falavam, vou lutar ao lado daquele grande, lutar sob a bandeira daquele grande guerreiro, imperador, rei guerreiro. Um desses que se destacou foi um conde que era filho da Polônia, né? Que ele era filho de um rei da Hungria, é dito, né? Ele era um príncipe. Assim como vários nobres, né? Muita gente era príncipe ali, muita gente tinha algum sangue monarca. E ele lutando sobre as armas do rei Afonso, ele se consagrou. Era bem comum, quando um monarca conquistava um território, ele não ficava com todo o território. Ele não era dono de tudo. Ele dividia esse território e entregava para várias pessoas. Ele entregava para os guerreiros dele. Né? Aqueles que se destacavam, ele presenteava com títulos de nobreza. Ele recompensava eles. Isso era bem comum. Sempre foi muito comum, tanto na Idade Média, na Antiguidade, às vezes acontecer isso, você recompensar os grandes feitos e dando títulos de nobreza. Um desses que recebeu isso foi esse bolonhês, que é o Dom Henrique. Ele foi tão bem reconhecido que o rei Afonso não só deu esse território para ele, como deu a filha da sua própria filha para casar com ele, que é Dona Maria. Não é Dona Maria. Eu vou até consultar minha colinha aqui. Tem que olhar minha colinha. Mas aqui, Dona Teresa, se eu não me engano. Bom, enfim, depois eu confirmo com vocês, eu vou ficar devendo aqui. Mas se eu não me engano é Dona Teresa. E eles dois casam. E qual território que o rei Afonso de Castela deu para eles? O condado de Portugal que ele havia conquistado, né?
Eles estavam conquistando aqui aquela parte mais ao norte, né? E um desses condados, um desses territórios que ele deu para eles foi para o casal, né? Pro seu genro e para sua filha foi o condado. E o Dom Henrique, né? Esse conde, ele começou ali a realizar continuar realizando grandes batalhas e expandir aquele condado. Quando ele morre, o filho dele, que é Afonso, né? Que herdou, ele foi nomeado Afonso em homenagem ao avô. Então aqui temos o príncipe Afonso de Portugal, do condado de Portugal. Ainda não é reino. Ele não acaba herdando os territórios deixados pelo pai dele. A mãe dele não aceita que os territórios fiquem na mão do filho e ela acaba pegando aqueles territórios todos para ela. Ela que, quando o marido morre, o Dom Henrique, ela se casa novamente. E aí o príncipe Afonso fica sem uma herança, bem dizer assim. Ou seja, ele fica sem. É, ele não assume os territórios do pai dele. O que ele faz em resposta ele quer iniciar uma guerra contra a própria mãe. Guerra essa que ele vence. E ele assume Portugal. Então aqui o príncipe Henrique, Dom Afonso Henriques, né? Ele se torna ali o dono desses territórios e continua expandindo. Até o momento que ele ataca, trava uma grande batalha, que é a Batalha de Ourique, contra um exército gigantesco, um grande exército de muçulmanos. O exército era tão grande que ele era liderado por ele tinha 5 reis muçulmanos ali. E, mesmo estando em menor número, Camões coloca aí que era para cada 100 guerreiros muçulmanos, existia apenas um português. Olha o tamanho da desvantagem. E mesmo assim ele vence. É dito que um pouco antes da batalha, o príncipe Dom Afonso Henriques estava orando e ele surge para ele nos céus Jesus Cristo. Esse fato é verídico, ele realmente aconteceu esse milagre. Jesus Cristo apareceu crucificado nos céus para o príncipe Afonso Henriques. Nisso o povo fica, né, os guerreiros ali, o povo português, fica todo inflamado com esse momento, né? A fé deles se inflama, engrandece neles, tanto que eles nesse momento, antes da guerra ainda, eles coroam o príncipe como rei, eles elevam ele como rei de Portugal. O primeiro rei de Portugal, então, é assim coroado pelo seu próprio povo, após essa aparição divina, né? Deus, né, aparece para eles, Jesus Cristo crucificado. E não só isso, né, com esse ânimo enfervescido, Camões coloca que a partir desse momento que Deus ia estar sempre protegendo e favorecendo o povo de Portugal, os reis portugueses. É por causa disso que por causa disso que os portugueses são sempre vitoriosos e bem-sucedidos em todas as suas empreitadas. Camões coloca isso, é um povo sempre protegido por Deus. É interessante a gente ler um trechinho lá do primeiro canto, que é o momento da dedicatória, que o Camões faz ao rei o rei Dom Sebastião, né? Que era o rei de Portugal na época que Camões estava escrevendo os Lusíadas. Que ele vai falar da genealogia dele, né? Ele vai estar saudando ele e diz: aqui vamos achar a estrofe, mano. Aqui, ó, é a 7ª estrofe do primeiro canto. Vós, tenho novo ramo florescente de uma árvore de Cristo mais amada que nenhuma nascida no ocidente, né? Vós Rei Dom Sebastião, vós, para quem eu estou cantando minhas obras, fique sabendo, você participa de uma genealogia de reis, ou seja, você sendo rei de Portugal faz parte de uma genealogia de monarcas, que é o mais benquisto por Cristo dentre todos os cristãos, os monarcas cristãos da Europa. É isso. Então a gente vê nesse momento, como ele bem disse, né? E nessa estrofe, né? Vocês depois podem estar voltando aí, se eu não me engano, no nosso segundo vídeo, onde eu estou comentando ali a dedicatória que Camões faz ao rei Dom Sebastião, mas ele menciona, para justificar essa afirmação, ele menciona essa batalha, né? Eu vou até ler aqui, não tem problema não. Acho que vocês vão estar interessados nisso para estar compreendendo melhor. Aqui a 7ª estrofe. Vede o vosso escudo, que presente vos amostra a vitória já passada, no qual vos deu por armas e deixou as que ele para si na cruz tomou. É a referência aqui, é o momento desta vitória aqui do Afonso Henrique contra esses 5 reis muçulmanos. Quando ele vence essa batalha impossível, e ele vai e fica ali no campo de batalha, que era um evento comum que os guerreiros faziam. Quando você vencia um adversário, você ficava alguns dias ali no campo de batalha parado, né? Pra garantir, ó, esse território é meu, eu sou o vencedor. É um hábito comum. Nesse momento, ele vai e cria o escudo de armas de Portugal, que é esse aqui, ó. Vede o vosso escudo, ou seja, Camões falando do rei Dom Sebastião. Vê o vosso escudo que foi desenhado pelo próprio rei Afonso Henriques, que simboliza essa vitória cristã, né? Para quem aí quiser dar uma olhadinha depois nos versos ou tá conferindo o escudo de armas de Portugal, é um escudo com 5 escudos do meio,
Eles em formato de cruz, que é a cruz que Cristo apareceu, sendo que são 5 escudos porque são 5 reis muçulmanos que morreram ali, né? E em cada escudo também, né, tem pintado alguns círculos, que são as 30 moedas que Judas aceitou para recebeu para estar vendendo Jesus, né? Camões fala isso nas estrofes. Eu estou me prolongando aqui, que é um fato importante a gente entender. Nesse momento, sob a bênção de Cristo, Camões fala, né, sob a bênção de Cristo, é fundado o reino de Portugal. E a partir daí, o rei Afonso Henriques começa a travar inúmeras batalhas e sair vitorioso em inúmeros combates contra os muçulmanos e expandindo o reino de Portugal. Ele tem alguns problemas com os cristãos, né, vizinhos deles, com os castelhanos, né? A gente vai ver, se não me engano, na verdade são os leonenses, mas seja o reino de Leão, o de Castelo, algum reino espanhol ali, vira e mexe, os portugueses ora estão lutando contra eles, ora estão se aliando contra eles, né? Então a gente vai ver que essa série de conflitos que deixa sempre aquecido aqueles territórios ali da Península Ibérica. Como Camões bem diz, ali é uma região que ocorreu muitas batalhas. Quando o rei Afonso Henrique morre, o primeiro rei de Portugal, quem herda o reino é o filho dele, que é o rei Sancho I. E ele, assim como o pai, se mostra um rei guerreiro e continua expandindo o território português. Inúmeras batalhas ele vai travando ali. A expansão portuguesa ela vai ocorrendo principalmente indo ao sul, né? Portugal e Lisboa, eles ficam ali. Portugal, né? O condado de Portugal e Lisboa, eles ficam ali mais para o meio, para o norte ali da região do território que hoje contempla Portugal. E eles vão, conforme o tempo vai passando, eles vão conquistando mais ao sul, expulsando, dominando os povos muçulmanos ali. Eles vão fazendo isso. Depois, né? A partir disso são as sucessões dos vários monarcas que continuaram essas conquistas, né? O príncipe Sancho, uma questão que ocorre e a principal destaque, né, após essa sucessão de monarcas, é um evento que ocorre durante o reinado do rei Afonso IV. Nesse momento, Portugal já tinha conquistado Algarves, que é aquela parte mais ao sul do reino de Portugal ali, que já faz que já está a terra que já está encostada ali no mar Mediterrâneo, quase fazendo fronteira ali fazendo fronteira já com a Espanha, que fica os reinos espanhóis. Hoje, né? Se vocês olharem hoje o mapa dali da Península Ibérica, tá? A terrinha de Portugal ali é aquela parte mais ao sul, ali é Algarves. Então, meio que o território de Portugal de hoje já está quase estabelecido. Os portugueses vão aumentar isso, né? Mas depois eles vão, após muitos séculos, né? Eles vão perdendo isso. Mas a gente precisa saber que a Península Ibérica ali já está em maioria a maior parte dela já está sob domínio dos cristãos. Nesse momento, em resposta aos crescentes avanços, né, um rei muçulmano do Marrocos, um imperador do Marrocos, ele reúne o maior exército do mundo até então. Segundo Camões, o maior exército que a humanidade já viu. Ele reúne e se alia a um rei muçulmano que ainda estava ali na Península Ibérica, que é um rei que controlava os territórios ali de Granada, da região de Granada. Eles se uniam e invadiram Castela. Mas esse exército era tão grande que certamente após dominar o pequeno reino de Castela, né, o fraco reino de Castela, eles facilmente iriam conquistar todos os reinos cristãos. Então, o rei de Castela vai e pede ajuda para o rei Afonso IV, né? Por acaso ele era genro do Afonso IV, né? É genro dele, ele era casado com a filha dele, ele manda a sua esposa, que era a filha do rei Afonso IV, ir até o rei, ó, vai até o seu pai e pede ajuda. Se ele não vir ajudar a gente, esse grande exército vai dominar a gente e depois vai dominar todo mundo. E o rei Afonso IV faz isso. E junta o seu exército olha a mania de falar aí, vai e se une ao rei de Castela e esses dois exércitos vão e batalham contra esse grande exército muçulmano. Essa é a Batalha de Salado, né? Salado é um campo, né? No campo de Salado que fica ali no sul da Espanha, no sul da Península Ibérica. Feita essa batalha impossível, né? Os portugueses e os cristãos mais uma vez, né? Agora os cristãos os cristãos portugueses e os espanhóis vencem os muçulmanos, ou seja, mais uma vez aí os portugueses saem vitoriosos ao enfrentar os muros, né? Essa grande batalha. A batalha foi tão grande que Camões diz que ficou um mar de sangue ali, a maior batalha até então, o maior exército até então. Depois disso, Camões narra aqui pra gente, já quase chegando no final aqui do terceiro canto, os eventos que ainda ocorrem alguns eventos que ocorrem ainda no reinado do Afonso IV que envolvem aí o assassinato de Inês de Castro, o triste assassinato da Inês de Castro. A Inês de Castro era uma nobre ali, uma das várias nobres castelhanas, né? E ela foi amante
e em segredo esposa do filho do rei Afonso IV, que era o príncipe, era o Dom Pedro, que viria a ser daí quando o rei Afonso IV morreu, Dom Pedro I de Portugal, né, o primeiro Dom Pedro ali. O que aconteceu é que os dois se apaixonaram, Inês de Castro e ele, e o rei Afonso, o príncipe Dom Pedro não queria se casar novamente. A primeira esposa dele já tinha morrido e ele já estava ali se relacionando com ela, com Inês de Castro. E isso começou a gerar uma revolta no povo de Portugal, porque isso significaria a união desses dois, uma intervenção maior dos castelhanos no reino de Portugal. E esse é um problema que a gente vai ver aqui no final, que vai ser um problema significativo que a gente vai ver sendo tratado aqui no final do terceiro canto, e vai ser um tema central ali no começo do quarto canto, quando a gente for ler nos nossos próximos vídeos, que é essa influência castelhana ali no reino de Portugal, dominando e acabando com essa linhagem. Como a gente vai ver mais pra frente, eu vou falar ainda no final desse vídeo, essa linhagem de monarcas que descende desde o príncipe bolonhês, que é o Dom Henrique, que é o pai do Afonso Henriques, né? Foi o conde ali de português. Essa linhagem afonsina é dita, né? Os Afonsos de Portugal, ela acaba ali por causa disso, né? Ou seja, por causa da interferência de Castela, eles acabam e a sucessão portuguesa fica em risco. Então, mas voltando aqui ainda nos eventos aqui de Inês de Castro. O povo português e alguns nobres portugueses decidem influenciar o rei Afonso IV, impedir, falando para ele, ó, você não pode deixar o seu filho continuar com essa mulher, porque isso vai prejudicar Portugal. E o rei vai e faz isso. Ele vai e manda assassinar Inês de Castro. Né? Na esperança que, vendo ela morta, o príncipe Dom Pedro esqueça ela e decida finalmente se casar e ter um filho, um herdeiro português. Infelizmente, né, a coitada teve que pagar aí pelo jogo da política, né? A coitada que só estava interessada no seu amado acabou sendo assassinada. São versos bem tristes que Camões faz, porque Camões narra ali as palavras que Inês de Castro diz diante do rei Afonso IV, né, onde ela implora pela vida. Ela fala, tudo que eu quero é que tudo que eu fiz, eu não fiz nada de errado, né? Amar alguém não é errado. Eu sou vítima do amor, na verdade. Ela fala isso. Ela até consegue comover o Afonso IV. Mas ele está sob influência do povo de Portugal e dos nobres portugueses e ele acaba ordenando um assassinato dela, né? Camões até descreve como é horrível, né? Ela é esfaqueada no colo assim e o sangue espirra no próprio rosto dela, ela fica caída e pálida no chão. Ele compara o corpo dela morta com um de uma flor que, ainda não estando madura, né, não estando florescido totalmente, é arrancada, é cortada e murcha e perde o seu cheiro. Ou seja, assim estava o corpo da pobre Inês de Castro, que foi assassinada. E, infelizmente, né, ela é morta e um pouco tempo depois, o rei Afonso IV, que já estava velho, falece e quem assume é o rei Pedro I de Portugal. Em seu primeiro ato, logo no começo, ele decide se vingar dos assassinos. Eram 3 homens responsáveis pelo assassinato de Inês de Castro. 2 ele consegue capturar e manda serem torturados e executados na sua frente. Nos livros de história diz que ele ele fez um banquete e enquanto ele comia ele mandou os dois desses assassinos serem executados na sua frente, torturados e mortos. O terceiro ele tinha conseguido escapar, ele não foi capturado e no leito de morte ele foi perdoado, né? Ele pediu perdão, né? Por ter assassinado a pobre Inês de Castro. Mas isso é que acabou marcando o reinado do rei Pedro I, né? Esse assassinato, a vingança que ele fez contra Inês de Castro e também os tratamentos que ele fez contra os bandidos, né? Camões coloca que ele foi um rei que aplicou a justiça da forma mais pesada possível. Ele aliviava o pesar e o sofrimento dele matando os bandidos, saqueadores, ladrões. Ele fazia muito isso. Tanto que, né, gostando ou não, isso manteve Portugal segura durante o reinado dele. O problema veio na sucessão dele. O primeiro, como eu comentei, quando era príncipe, ele foi casado com uma esposa que veio a morrer e ele teve um filho. Só que esse filho acabou, né, fazendo bem o que bem entendia, vamos dizer assim. Ele foi um nobre, um príncipe muito relapso, que é o rei Fernando. Aqui no finalzinho do terceiro canto, a gente vai ver Camões comentando os problemas que a devassidão e a irresponsabilidade do rei Fernando I de Portugal causou ali para o reino. Né? Até ele dá uma conferidinha em alguns livros de história, ele é retratado como alguém que se preocupava mais nos prazeres, ele não ligava muito para a administração de Portugal. Ele foi um péssimo administrador, ele administrou Portugal de qualquer jeito. Tanto que, com exceção da economia, toda a política social, a política externa, tudo ficou uma confusão. Camões coloca aqui que
o reino de Castela se aproveitou disso para estar invadindo e saqueando, atacando Portugal. E Portugal ficou enfraquecida nesse momento. Foi tão ruim que ele acabou não tendo nenhum herdeiro masculino. Ele não teve nenhum homem como filho. É dito que, por paixão, ele tomou uma esposa de um rei de Castela. E travou várias batalhas, né? Ele sorrupiou, né? Fugiu com a esposa do cara e casou com ela. E ele acabou nem tendo um filho homem por causa disso. Ele teve uma filha, que ela se chama Beatriz. Ela vai ser um personagem importante ali nas nossas leituras do quarto canto, né? Mas acaba ficando essa inconstância, assim, esse caos em Portugal, porque esse rei administrou porcamente o reino de Portugal, ficou muito mal administrado e ele nem deixou um filho homem. Isso acabou, tanto que ele é o último rei dessa linhagem que descende desde o Afonso Henriques. Ou seja, a linhagem afonsina ela morre aqui. Ela acaba aqui praticamente, né? Vai ter alguns sucessores, mas eles vão ser de uma outra linhagem de monarcas portugueses, né? O que a gente vai ver nos nossos próximos comentários, eu vou adiantar, ainda não terminou aqui os nossos comentários do terceiro canto, mas a gente vai ver essa assim, instabilidade no reino de Portugal e o reino de Castela se aproveitando disso para estar conquistando o reino de português. A gente vai ver que essa princesa, Beatriz, ela vai se casar com um rei castelhano. O que vai acontecer? Ela vai ser herdeira, mas como ela vai estar casada com o rei de Castela, ela vai estar sendo totalmente influenciada pelo marido dela. E os filhos, né? Dos filhos dela vão ser castelhanos. Ou seja, a gente vai ver aí uma situação em que Portugal não vai ter um herdeiro e vai acabar sendo possivelmente cair no controle dos castelhanos. É isso que vai ser o tema do começo do quarto canto. Mas ainda no final do terceiro canto, né, Camões comenta sobre o amor, né, sobre toda essa situação, todos esses problemas foi causado pelo amor, né. A devassidão, os desejos mais baixos, ali os desejos dos prazeres, dos desejos da carne, foi o que movimentou e influenciou a cabeça do rei Fernando I. E Camões comenta aí, faz alguma comparação de outros personagens na história, né? Camões faz isso em vários momentos da nossa história, ele comenta alguma situação com algum evento histórico do passado, e ele, nessa situação aqui, ao falar sobre o poder do amor e os problemas causados pelo amor, ele comenta aí outros personagens importantes que cometeram erros e tiveram suas decisões influenciadas pelo amor. E termina o canto dizendo, né, que o amor, tudo isso foi culpa do amor, e até faz uma pergunta, né, apesar disso, quem nunca foi vítima do amor, né? Ele termina o terceiro canto falando isso, né? Aqueles que já experimentaram o amor, com certeza perdoariam o rei Afonso I, né? O rei Fernando I por ter colocado o amor e causado em primeiro os seus desejos amorosos à frente do seu dever e causado todo esse problema. Ou seja, esses que já se apaixonaram perdoariam ele. Embora aqueles que já se livraram das garras do amor provavelmente puniriam o rei Afonso com muito mais rigor, afinal, né? Eles não concordam com ele por ter sido influenciado por seus sentimentos e pelos seus desejos. Então é isso, no meio desse caos que está Portugal, Camões termina o terceiro canto. Lembrando, pessoal, esse é um momento que Vasco da Gama está contando a história de Portugal para o rei de Melinde, né? Os portugueses estão ali atracados na costa africana oriental, ao lado, nos portos do reino de Melinde, e ainda está ocorrendo todo esse diálogo, né? Camões durante um dia inteiro vai estar contando a história de Portugal. Tá bom, pessoal? Pedir para vocês estarem deixando um like no vídeo, se possível tá comentando aí, né? Me falem aí o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Nesse vídeo aqui foi um resuminho do terceiro canto da obra do Os Lusíadas, aqui do nosso grandioso Camões. Se possível, né, pedir para vocês se inscreverem para vocês estarem acompanhando os próximos vídeos. Nosso próximo vídeo, que é o começo do quarto canto, eu vou estar lendo e explicando para vocês toda a confusão, toda a influência que ocorre ali e o caos que ocorre em Portugal por causa dessa crise de sucessão. É o fim dessa linhagem aí, da linhagem afonsina, né? A linhagem de Borgonha, a linhagem afonsina, que desde do conde borgonhês, que é o Dom Henriques, né? Que foi pai do primeiro rei de Portugal, que foi Afonso Henriques. E ela se encerra aqui com o rei Fernando, né? E agora a gente vai ver uma crise de sucessão onde onde vai surgir uma nova linhagem de monarcas portugueses, né? Que é a linhagem de Avis, né? Vai ser a linhagem do rei João I. A gente vai ver os eventos que ocorrem ali em Portugal que fazem com que esse monarca que não faz parte dessa linhagem de sucessão seja colocado como rei e assuma Portugal e lute contra os castelhanos
contra a influência castelhana que estava tentando dominar o reino de Portugal. Mas isso no nosso próximo vídeo. Então não deixem de se inscrever. Se possível também vocês olhem os nossos vídeos anteriores para estar entendendo certinho aí. Eu fiz esse resumo, então eu pulei, eu deixei de falar alguns eventos interessantes. Mas acho que vocês estarem conferindo esses vídeos vai ser algo muito proveitoso para vocês. Vou pedir também para vocês olharem aqui a descrição desse vídeo. Tá conferindo um link onde está um e-book meu. Eu estou vendendo um e-book que é a versão digital dos Lusíadas. Mas não é só isso. É uma versão que está comentando e explicando toda a obra, né? Eu estou aqui nessa série de vídeos aqui com vocês, comentando a obra dos Lusíadas. Esse e-book que está aqui na descrição, que custa apenas R$10, vocês vão estar obtendo toda a obra dos Lusíadas comentadinha. Tudo bem explicado? Para quem está acompanhando os vídeos, é um pouquinho difícil ler os Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa, é a maior obra do nosso idioma. Então, existem muitos termos que Camões se refere, ele cita muitos personagens, né? Eu até me confundi aí no comecinho do vídeo com vocês, eu não estava lembrando o nome da mãe do rei Afonso Henriques. Mas, por quê? Porque são vários nomes, vários personagens. Então, ter um guia, ter um manual explicativo que é fundamental para facilitar a leitura de vocês. É a maior obra da língua portuguesa. Só na questão das divindades, do paganismo, é difícil estar entendendo. Então, esse e-book aí, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. E custa só R$10, ou seja, por apenas R$10 vocês vão estar obtendo aí toda essa obra comentada, todos os 10 cantos comentados. Eu tô gravando esse videozinho aqui no final de abril de 2026, eu não sei quando vocês vão estar assistindo ele, certinho. Mas até esse momento aqui, o finalzinho de abril, já estão disponíveis os 3 primeiros cantos comentados. Mas ao adquirir os Lusíadas, vocês vão estar aí garantindo todos os 10 cantos comentados, todas as mais de 1.100 estrofes dos Lusíadas, todas explicadas ali, para facilitar a leitura de vocês. Né? Tá de graça, R$10. Tenho certeza que vocês vão estar gostando. Certo, pessoal? Então, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos aí, onde eu vou estar continuando lendo a leitura aqui da grande obra de Camões. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu desejo um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.